que um em 1 milhão nasce pra vencer, mas nada impede que esse um seja você. Olá, sou Marco Ciríaco e queria primeiramente te pedir desculpa. Desculpa por minha ausência. Perdão, é que eu tive o mês de junho e o mês de julho tanto quanto conturbado. Depois você dá uma olhada aqui nos meus vídeos sobre o novo ciclo e você vai me entender. Mas começamos agosto. Também dá uma olhada nesse vídeo, chama-se Agosto, o melhor mês para mim do ano, pois é o mês que eu posso fazer ao meu gosto. Dá uma olhada lá, você vai curtir. Deixe seu comentário aqui embaixo, ele é muito importante para a continuidade e aperfeiçoamento desse trabalho. Muitíssimo obrigado. Curte aí o vídeo de hoje sobre empatia. Força e fé! Sou fã de carteirinha dessa palavra, que eu, particularmente, nem chamo de palavra, chamo de filosofia, uma vez que é tão simples e tão complicada de aplicar. De acordo com o dicionário eletrônico da língua portuguesa, empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria. Compreensão, demonstrou empatia ao, aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende, e etc. Agora, aos 46 anos de idade, com o retorno ao mundo espiritual de duas pessoas que eu aprendi a amar nessa encarnação, a minha segunda esposa, que aos 52 anos retornou, e meu sogro, que eu chamei de pai, pois ela me ensinou a amar nesses 22 anos que eu conheci, seu Gessé, aos 74 anos. Discordo piamente do meu pai, quando ele disse, ou dizia, que se você errar a primeira vez, já é sinal de burrice, pois você deveria ter olhado para o lado e visto que outra pessoa já errou, e assim não cometer o mesmo erro. Desculpa, pai, mas o senhor estava completamente enganado, pois nessa vida, nessa escola da vida maravilhosa, se torna muito mais fácil você aplicar empatia, compreender o outro, quando você passa pela mesma situação. Posso afirmar aqui com todas as letras para vocês o quanto foi difícil nesse final de semana ajudar minhas irmãs e meu irmão a ir lá na casa dos nossos pais, do meu sogro, da minha sogra, separar as coisas dele, ver o que dá para doar, o que seria de valia para cada um. Foi dureza, mas ao mesmo tempo, como eu já fiz isso em junho, muito recente, foi mais fácil. Te juro que foi muito mais fácil para mim. Foi dolorido? Foi. Mas assim, é como se... Sabe, quando vocês mulheres, quando vocês têm uma cesárea e o médico fala assim, vamos aproveitar e ligar as trompas para que não tenha mais filho? Já tá ali aberto mesmo, né? Vamos lá, vamos fazer essa segunda operação. Eu considero isso, sabe, a ferida já tá aberta. Então, foi só uma questão de pegar a ferida aberta e dar mais uma cutucada nela. Foi dolorido? Foi. É dolorido. Mas quando você passa pela situação, se torna muito mais fácil de compreender o outro, de aceitar o outro, de aplicar a empatia. E eu, que me considero, aliás, toda a minha família, me considera um sapo embaixo da pedra, um chorão inveterado, pude observar, com alegria, meus irmãos e irmãs usando de sabedoria e de justiça, para separar as coisas, para fazer a partilha. Mesmo que para alguns isso não tenha ficado claro na hora, mas eu pude perceber o quanto a Sandra, uma das mais velhas, e a Jane
puderam aplicar a sabedoria e quanto elas foram benéficas umas com as outras, no sentido de desapego, no sentido mais no significado daqueles objetos do que do valor em si. Sabe, tá de parabéns também a Andréia, a Ariana, o próprio Jefferson, a Mara. Eles conseguiram usar de empatia um para com o outro. Neste caso e em tantos outros, vale aqui o valor incalculável, não o preço, não quanto aquele objeto custou, mas sim o quanto ele tem valor para cada um. E esse valor, às vezes, é incalculável. Deve ser por isso, pelo menos para mim, é tão difícil me desfazer de um pedaço de papel com a letra dela. Desculpa. Ou de uma caneca que o pai tomava café. Assim como o tempo passa e ensina, espero que ele possa mitigar tamanha saudade. Mas voltemos agora ao título desse vídeo: empatia. Como sempre falei em meus cursos, os quais ministro há mais de 20 anos, quando tento explicar para as pessoas o conceito de consenso, eu sempre dou esse exemplo. O que significa para ti uma folha branca ou vazia com um círculo no meio? E, por incrível que pareça, as pessoas imaginam todas as situações, imaginam qualquer imagem, desde alguns que falam que é apenas um círculo, aqueles que viajam no sentido de dizer que é um ovo, que é um planeta, que é qualquer outra forma. E sabe o que eu descobri? Que tudo isso depende, todas essas possibilidades, existe tanta variação porque depende de quem olha e as suas percepções. Por isso, cabe aqui a mesma analogia para a empatia que uso para consenso. Se você quer se colocar no lugar do outro, tente enxergar e ver quais os motivos daquela pessoa pensar ou agir daquela maneira. Termino esse vídeo com a frase que iniciei. Para mim, empatia é tão simples e tão complicada de se aplicar. Você não sabe, você não tem noção de quantas vezes quis mandar alguém para aquele lugar ou deixar falando sozinho. Mas aí, respirei fundo, olhei para a pessoa e simplesmente apliquei de empatia. Consegui perceber o porquê que ela estava fazendo aquilo daquela maneira, daquele jeito. Muitíssimo obrigado. Me acompanhe pelas redes sociais, Marcos Siriaco Oficial. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve e me siga. Toda semana tem vídeo novo, com alguma dica, alguma informação que eu acho relevante para minha vida e para a sua também. Muitíssimo obrigado. Força e fé.